E aí, meus amores, como é que vocês estão? É, minha imagem tá parada. O que aconteceu? Gente, eu tô falando, mas eu não tô me mexendo. Tô com medo, socorro. Ah! Enganei todos vocês. Não é foto nenhuma, sou eu aqui mesmo, pessoal. Um beijo. E aí, como é que vocês estão? Olha só, o vídeo de hoje é especial. Vou mostrar pra vocês todo o processo de preparação de tela e pintura. Estas duas rosas e esta figura humana ao centro. Quero que vocês se divirtam com o processo, aprendam e façam suas telas na sequência. Ah, mas antes de começar a aula, curtam o vídeo, compartilhem, divulguem meu canal, se inscrevam, porque eu vou estar sempre divulgando novidades aqui para vocês aprenderem cada vez mais. Vamos lá? Divirtam-se! E aí, meus amores, vamos lá? Primeiro vou preencher o fundo da tela. Estou diluindo bastante a tinta. Essa tinta é acrílica, está bem? Vamos preparando as cores. Começo com um preto ao fundo e vou jogando logo na sequência um azul, um violeta, um rosa. E vamos da partida largada iniciada. Vamos começar agora a pintar a primeira rosa. Gente, tenha muito cuidado ao fazer o fundo da tela para não perder o contorno do desenho, do esboço da figura que você tinha feito antes, tá bem? Então, caso aconteça de perder um pouco do contorno dos esboços, peguem, eu uso giz de cera às vezes, tá? Para clarear um pouco o desenho que eu tinha perdido, ou tinta acrílica, que é porque ela vai secar mais rápido, tá? É só para dar um contorno mesmo, tá? Mas a rosa, como um todo, eu vou preencher as pétalas, vou pintar a rosa como um todo com tinta a óleo. Na sequência, vocês estão vendo que eu estou começando a preencher cada pétala com a tonalidade de... É a Laca Orquídea. Ela não está pura, eu estou diluindo um pouco na mistura com óleo de liliaça e terebentina e um pouco de branco de titânio. Misturei um pouco para dar uma questão de cobertura. A Laca Orquídea ela é um tanto transparente, eu precisava que ela cobrisse bastante o fundo que tinha borrado em cima do desenho da rosa. Vou preenchendo pétala por pétala. Na sequência, quando eu perceber que a pétala está ficando muito clara, eu pego a Laca Orquídea com a mistura de branco de titânio e misturo um pouco, muito pouco de vermelho chinês, para deixar esse rosa um pouquinho mais escuro, para dar uma sombra em cada pétala. A quantidade de vermelho chinês, gente, é muito pouco, tá? Se você colocar muito, vai cobrir todo o rosa. E não é a e não é esta a ideia no momento. Em algumas pétalas mais escuras, eu jogo um pouco de terra de siena queimada e muito pouco preto. Para vocês terem ideia, é tão pouco que na verdade eu nem coloco tinta no pincel. É o pincel, eu molho na tinta, na paleta, e praticamente eu tiro toda a quantidade de tinta, de preto ou sombra queimada, e deixo apenas o pincel sujo. O pincel sujo já é suficiente para dar sombra nas pétalas. Inserir muita tinta preta pode correr o risco de você perder os tons de rosa que você tinha colocado há pouco tempo. Então, tenham cuidado na questão de controle de quantidade de tinta na paleta. Estão percebendo que a rosa está se formando, está dando vida agora. Vou sempre trabalhando as pétalas com amor, cuidando um pouco. Nesse momento agora vocês estão prestando no fundo, colocando uma base na rosa. Esse efeito que tem ao fundo da tela, eu vou jogando um pouco na base da rosa, para dar um efeito de que ela está acima de alguma coisa. E não ficar deslocada na tela aleatoriamente.
E agora vamos partir para a rosa número 2, o round 3. Pensamos que já preenchi o fundo da rosa com tinta acrílica. Por cima daquele sombreado de preto com azul, eu joguei um branco com um violeta. Muito pouco violeta, tá? Esta rosa, em relação à outra, a rosa número 2 que eu estou pintando agora, ela tem um efeito diferente. As pétalas não são tão uniformes as cores de uma com a outra. Cada pétala tem sua essência e natureza das cores. Então, além das cores que eu utilizei na rosa número 1, nessa rosa número 2, utilizei as mesmas cores, no entanto, utilizei as mesmas cores, no entanto, eu acrescentei algumas tonalidades diferentes. São o amarelo-limão e o violeta cobalto. Joguei um pouco desses tons em algumas pétalas para dar um efeito de luminosidade diferente da rosa anterior. É legal fazer um pouco diferente para não ficar duas rosas iguais, idênticas na mesma tela. Esta eu também usei com um tom de luz também diferente. Usei um pouco do branco mais vivo em cada pétala também. Não misturei tanto como a rosa número 1. É um pouco estranho eu mostrar minhas pinturas no processo de preparação. Geralmente eu não curto muito isso, não, porque enquanto eu estou preparando as minhas pinturas, a vida delas vão surgindo aos poucos. No momento de preparação, eu acredito que a imagem não está tão bonita para se mostrar, então fica um pouco meio que acanhado, na verdade. Mas estou conseguindo mostrar a vocês o processo de preparação para esta tela. Espero que vocês também estejam gostando, tá? Qualquer coisa, deixa um comentário abaixo no vídeo. Nesta rosa, estou acrescentando mais sombra no centro dela, dando profundidade nas pétalas finais. Esta sombra é terra de cera queimada com um pouco de amarelo-limão e branco de titânio. O branco eu uso para dar mais cobertura, já que o amarelo de limão é bem transparente também. Eu queria dar bastante cobertura no final da rosa. As tintas têm um segredo em questões de transparência, cobertura. Quero explicar para vocês mais em breve em outros vídeos, tá bem? Mais detalhado quanto a isso. Estamos finalizando a rosa número 2. Vamos partir para o próximo round. Estamos agora no round número 4. E vamos lá, pessoal. Agora é um momento muito precioso. Tem que ter bastante cuidado quando preencher os olhos de uma figura humana. Os olhos são a essência da alma. Mas sério, gente, sem brincadeiras, tem que ter bastante cuidado com o tom das cores e as pinceladas. Tem que ter muita delicadeza durante a pincelada de um olho. Geralmente quando eu vou pintar um rosto de uma figura humana ou até mesmo um animal, eu procuro sempre começar a pintar pelos olhos. Acho que é um ponto de início muito precioso. Procure fazer dessa forma também que vai ajudar bastante, acredito eu, tá? Isso é uma questão muito pessoal. Começar pelos olhos é uma questão muito pessoal minha. Trabalho com o branco na base dos olhos, depois eu jogo a tinta preta, formando as bolinhas, tá? A íris. Depois eu vou jogando um pouco de sombra queimada na lateral dos olhos para dar um pouco de profundidade. Às vezes às vezes uso também um pouco de vermelho para mostrar que tem uma carnezinha abaixo da pálpebra dos olhos. Dá um efeito bem bacana também. Logo na sequência eu vou preenchendo a pele, puxando aos poucos com o maior cuidado, com muito cuidado, na questão de luz e sombra. Para a pele desta figura humana, eu utilizei
o branco de titânio com uma mistura de amarelo Nápoles e marrom Van Dyck. Procurei evitar usar o preto na sombra também, porque eu não queria que ficasse um rosto muito escuro. Quis dar bastante luz para esta face. Nesse momento encontrei o processo de pintura dos lábios da moça. Eu procuro sempre unir a figura humana com os objetos ao redor. As cores que eu usei ao redor foram os rosas, nas pedras das rosas. Então eu tentei trazer essas cores para a figura humana também, para deixar elas no mesmo ambiente. Unir as figuras em um quadro. Isso eu acho muito, muito bacana fazer esse processo. Então eu tentei trazer um pouco das cores das rosas para a figura humana. Então aproveitei para usar acima dos olhos, nos lábios. Utilizei um pouco de laca orquídea com vermelho chinês, muito pouco vermelho chinês. O mesmo tom que eu usei nos lábios dela é o mesmo que eu usei na segunda rosa, na questão da sombra das pétalas. Aquela mistura, lembram? Laca orquídea com vermelho chinês, tá? Vou sempre trabalhando nos detalhes, com um pouco de sombra abaixo do nariz, nas laterais dos olhos, na testa. A questão de luz e sombra é muito importante nesse momento. É o momento de finalização do rosto da figura humana. Deixar bem delimitado a sombra, dá um efeito, aumenta bastante sua pintura. Melhora significativamente. Olha só que lindo. Então, do nada, ela está com um capacete na cabeça. Que é isso? Então, eu não quis filmar esse momento. Foi apenas uma cobertura de preto, preto puro, para dar o formato do cabelo da figura humana, tá bem? Eu quero destacar melhor no vídeo só a questões de luz e sombra. Eu joguei um pouco de luz no lado direito da figura humana. Eu joguei um pouco de branco puro mesmo, tá? O preto ainda está molhado por se falar de tinta a óleo, então o branco ele acabou misturando um pouco no preto, para não ficar aquele branco muito vivo. São pinceladas muito soltas, para não marcar muito. Eu não perco meu tempo espalhando a tinta para desenhar muito na tela. É só meio que uma batida do pincel melado de branco para dar um efeito de luz. E no outro lado, na parte da sombra, eu usei um azul escuro. Tem um azul cobalto ou azul de fita locianina. São duas cores muito boas para usar nesse momento, tá bem? Um pouco de lilás também. A mistura. Eu não misturo o azul com o lilás. Eu melo as bordas do pincel, um lado com azul, outro lado com lilás e deixo o pincel escorrer livremente na tela. Gente, eu me assustei um pouco com aquele zoom da câmera agora no rosto dela. Parecia um filme de terror. Não que a figura esteja feia, né? Eu concordo que está ficando muito bonito, mas foi bem estranho. Foi meio surreal. O que vocês acharam daquele momento? Ai, vamos lá. Desculpem a minha brincadeira à parte. Vamos partir para o round final. Começa a preencher a roupa, as vestimentas da madame. É uma figura oriental, é uma vestimenta oriental. Prepara primeiro a gola, tá? Esse branco de titânio com um pouco de preto, ficou um tom meio acinzentado. Logo na sequência eu vou jogando o Laca Orquídea com branco de titânio e um pouco de azul cobalto nas questões de sombra. Uso o branco puro por cima do Laca Orquídea para dar luminosidade na tela. Vou espalhando a tinta, preenchendo todo o campo da roupa, das vestimentas. Nesse momento bastante livre.
preencho todo o fundo primeiro, antes de me preocupar com questões de luz e sombra. Eu preencho bastante, completando com o Lacquer Kid e o branco de titânio. Agora sim que eu começo a delimitar as bordas dos tecidos, colocando um pouco de terra de cena queimada, fazendo essas bordas no pano. Eu tenho um pincel à parte, que é já um pouco mais velho. Eu uso ele para fazer a... Como é que se diz a palavra que eu esqueci agora, meu Deus? Percebam que eu uso um pincel vermelho, de cabo vermelho em alguns momentos. É o momento de eu espalhar a tinta, para dar um efeito de esfumaçado, não deixar a tinta muito taxada na tela de sombra, tá bem? Então é bem importante vocês descobrirem com o tempo. Com o tempo vocês vão ter um pincel meio que velho, ou a parte que você descobre no seu estúdio, no seu ateliê, vai ter um pincel que você vai usar mais para fazer esses esfumaçados. Um você joga a tinta na tela e o outro para fazer esfumaçado. Eu acho muito bacana ter esse pincel à parte. Surgiu nas minhas mãos ao acaso, na verdade. Perceba que vai dando um efeito legal quando coloca a sombra, tá vendo? Dá uma questão de realidade maior. Lembrem-se, muito bacana esse momento final em que eu vou delimitando com o pincel mais fino as questões de cantos do pescoço, do rosto, até mesmo das vestimentas dela, do cabelo. Procurem sempre delimitar com carinho os detalhes, sempre melhorar aqui e ali. Esses detalhes finais vão deixar a pintura cada vez mais interessante, mais bonita, mais bela, mais apreciativa. Quando vocês colocam carinho na sua pintura, aí o efeito dela aumenta muito, bastante. E aí, curtiram o processo de pintura? Vamos tentar agora vocês agora nas suas casas. E aí. Façam suas pinturas, me mandem os resultados e vamos compartilhar a arte e qualquer coisa estou aqui para ajudar vocês. Um beijo e até a próxima. Vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo. Vou deixar o link das minhas redes sociais aqui abaixo, no link, na descrição do vídeo aqui abaixo, onde vocês vão encontrar a foto desta tela finalizada. Vão lá, curtam, comentam, falam o que achou, tá bem?